né? Lança, Querendo ou não. como Gabriela Rocha. Gabriela É. Rocha cantou lá desde 12 anos de idade. É. Hoje ela está estourada no mundo Eu acho todo. que de todos que cantaram, tanto lá quanto qualquer outro programa, acho que a Gabriela Rocha Sim. né? Porque ela conseguiu manter, né? Eu acho que sei lá, eu acho que é a mais de conseguir manter, cara, tanto, e assim, acho que ela tem o canal dela no YouTube, acho que é o mais de música gospel, eu acho que é o maior do mundo. É o canal é o canal de mais inscritos do cantor gospel. Do mundo, então Acho que assim, 8 milhões de inscritos. E ela se mantém, né, lá. Então é uma inspiração, assim. E aí? Então você não pensava, um dia eu quero cantar na TV? Não, eu nunca tive esse pensamento de cantar em TV, mas o Senhor já tinha me falado algo antes de acontecer isso, que Ele ia me enviar um presente. E através desse presente, eu ia ser mais conhecido ainda através do mundo todo. E ali foi quando eu liguei, né? Aí eu comecei a me tremer, eu falei, meu Deus do céu. Comecei a me tremer, minhas pernas começaram a tremer, minha mãe não estava em casa. Não, só pra convencer a minha mãe foi quase 3 horas de ligação no telefone. Quem que segura mais, a mãe ou o pai? Minha mãe. Pelo pai vai. Ela, a mãe. A mãe segura um pouco. Segurava, né? Mas assim, pra ela convencer foi quase 3 horas de ligação, né? Mas aí ela falou, tá. Porque assim, eu era muito acostumado a cantar só igreja. Sim, sim. Então lá no programa já é totalmente diferente. Fala pra nós aí um pouquinho, como é que é? Lá no programa, né, não é igreja, poder. E o que a gente vê ali também é, tipo, ver a sua apresentação, né? Mas parece que você chegou, entrou no palco e cantou. E não é assim, é? Não, tem todos os bastidores, né? Que nem a minha primeira apresentação, eu cheguei lá, era o que? 7 da manhã e eu saí 11 da noite. Nós ficamos lá o dia todo e tem os bastidores, né? Porque a gente passa um ensaio, depois vai almoçar, depois tem um preparador vocal que prepara. Você não tá acostumado com isso? Não, porque eu só cantava em igreja, igreja. Você chega e canta. Igreja aí. Chega e eu ficava assim, ó. Só observando gente. E eu assim. Meus olhos estavam deslumbrados. Mas e aí essa experiência de, tipo, ter essas pessoas para te ajudar ali, isso te ajudou na igreja? Ajudou no também. No sentido vocal, no sentido técnico? Muito. Porque na igreja a gente é muito assim, né? Você é convidado, você chega lá e canta, né? Você chega lá e prega. Sim. Por exemplo, eu prego desde os 13, 14... Eu tô começando a pensar em alguma coisa de voz agora. Que voz, irmão? A gente chega e canta, não. Na igreja... Deus usa! Aí você regasca a voz. Na igreja não tem esse negócio de afinado, de... Tem um irmão que canta desafinado, mas ele canta segura na mão de Deus e vai. É pra glória de Deus. É pra glória de Deus. E se você falar muito de técnica, tá querendo. Poxa, mas não é pra Deus, cara. E ali é muito bom, né? E ali eu comecei a aprender a técnica, que é muito importante pro cantor. O cantor não sobrevive sem a técnica vocal. É muito importante. Técnicas são recursos, né? Vocais que mantêm a sua voz, né? Como tem muitos tipos de técnicas vocais. Mas assim, no programa eu comecei a aprender lá. O que eu tinha naquela época, eu tinha 12 anos, só tinha agudo. Agudo. E era meu ponto ali, né? E ali foi quando eu fui me descobrindo a minha voz. Eu fui descobrindo tons diferentes. E ali foi quando o preparador vocal lá, ele começou a me ensinar, né? Porque eu tive uma trajetória. Então, desde o começo da apresentação, eu comecei a aprender isso sobre técnica vocal, sobre ajustes vocais. E ali ajudou muito para mim e para o meu ministério. Porque assim, você chegava lá e já não cantava. Chegava lá, tinha um preparamento antes, tinha um aquecimento antes.
E era muito novo pra mim ali, porque pra mim eu só... Chega e canta. A paz do Senhor, vamos anular. É. Mas lá é totalmente diferente. Lá tem um aquecimento, tem um preparamento. E ali foi tudo muito novo para mim, mas o que eu digo hoje é que valeu a pena muito. Eu saí do programa com várias malas de muitas coisas que eu aprendi lá dentro do programa. Ó, gente, isso é tão verdade que ele chegou aqui... Eu tô, de certa forma, preocupado, porque ele teve bastante viagens. Chegou em casa hoje 4 da manhã, 5 da manhã e tá aqui. Mas ele chegou, entrou aqui, a gente começou a conversar. Daqui a pouco eu tava mexendo aqui no laptop, escutando um barulho. Eu olhei, ele tava em pé lá, fazendo um exercício vocal ali para ter uma conversa, né? Sim. Porque senão a voz é a nossa ferramenta, né? Sim. Só que no ambiente da igreja a gente não tem essa ideia de que você tem que cuidar dessa ferramenta. Não, irmão, eu chego aqui, pego o microfone, se não tiver bom, manda aumentar o retorno, brigo com o técnico de som, assim mesmo. com o sonoplasta, aumenta e quero nem saber, entendeu? Então é isso aí. Mas que legal, cara, que você teve essas experiências. Então foi tipo uma escola, né? Mais que uma escola, né? Foi um aprendizado, assim, muito bom para mim. E ali foi quando voltando na ligação, minha mãe ligou. Na hora ele estava em Americana, ele chegou e nós assinamos o contrato. Uhum. E ali, quando nós assinamos o contrato, meus pais já ficaram com medo. Uhum. Era o primeiro contrato? Era o primeiro contrato. Nunca tinha. Eu já estava naquela gravadora, né? Então eu entrei numa gravadora que era do Leandro. Do Leandro. E ali foi quando chegou o dia, né? Esse contrato não tem nada a ver com igreja, não pede nada. Não. Ah. É contrato de autorização, certo, né? Pra de cantar, de imagens. imagens. Certo, essas coisas. E aí foi quando eu cheguei no programa. Mas assim, o medo que meus pais estavam era um medo muito grande. Mas você teve medo? Eu tive um pouco de medo, mas os meus pais tiveram mais. Porque, como eu disse, como eu só estava acostumado com igreja, e eu não sabia quase nada de técnica. E lá é só técnica. Lá você tem que mostrar a sua performance vocal, a sua qualidade vocal. E ali, através de um ponto que você tem a mais. Sim. Exemplo, tem cantor aí que nem a Whitney Houston, ou grandes cantores aí, tem um pontinho a mais da voz. Certo. Tem algo ali, tem um elemento que mexe assim, e é um pontinho a mais que levanta a pessoa, né? Através da qualidade vocal. E aí, quando eu fui no programa, eu não sabia de nada de técnica. E aí, meus pais ficaram muito preocupados, porque eles achavam, né, que ali não ia abrir. Por quê? Porque era 1 minuto. 1 minuto tinha um portal e você ficava como sombra. E se não apertasse 2 estrelas até 1 minuto, você na hora era desqualificado. Você era... desclassificado. Isso, desclassificado do programa. E aí acabou. Você não volta mais. Só se você fazer essa inscrição novamente. Entendeu? Só que aí foi quando tava aquele portal. E aí o Raul Gil nos apresenta, mas não fala o nosso nome. Certo. E aí eu fico lá como sombra, né? Ninguém me conhecia. Abre ou não abre? Abre ou não abre? E meus pais ficaram nesse suspense, nesse medo. Porque... Então o medo dos seus pais era, acho que, tipo, se não abre, tipo, como que você lidaria com a frustração, talvez, né? Acho que esse é o medo, né? Pode. Como ele só participou de igreja, nosso medo era dele não passar ainda no primeiro dia, né? Porque não tinha mais programa de televisão. E era eliminatória, né? Então era... E eles, igual ele cantava tudo. Não tinha nenhum preparo. Lá que teve todo o treinamento, financiação e tal, estratégia, né? E a gente falou, a gente ficou com medo também dele passar vexame, né? Passar vergonha. Porque eu sou do mato. Na igreja que chegou. Aí eu começo a me programa. Entendi. E
sabia que ele ia dar uma orientação pra ele. Mas no primeiro momento, o nosso medo era esse. Entendi.